Política com Lana Canepa. Lana, conta pra gente aí. A gente teve a decisão do Supremo Tribunal Federal falando sobre as drogas, na verdade falando sobre a maconha, e o Congresso Nacional já tinha anunciado que se mexeria para tratar disso numa proposta de emenda constitucional, porque afinal o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo de uma determinada lei, a lei das drogas, merecia uma interpretação porque ele tinha questões constitucionais. A partir do momento em que o Congresso vem com uma proposta de emenda constitucional e mexe na Constituição, isso vira uma emenda constitucional, a discussão pode mudar de rumo, né? E sair da liberalização que o Supremo encaminhou para uma criminalização total. Como é que está isso, Lana? Boa tarde, conta pra gente. Oi, Neg, ótima tarde para você, para a Débora, para o Fábio. Boa tarde. Eu ouvi de um especialista que defendeu essa decisão do Supremo Tribunal Federal como um avanço, que mesmo que os parlamentares tomem essa decisão de escrever na Constituição que é crime carregar, portar qualquer quantidade de qualquer droga, ainda assim haveria brecha para que a posição do Supremo se prevalecesse de alguma forma, porque isso mexe numa cláusula pétrea, no direito individual das pessoas de tomarem as decisões de suas próprias vidas, né? Sobre o consumo ou não de drogas, adultos, né, responsáveis, enfim. É uma opinião. Essa opinião corre no Congresso Nacional também, mas certamente não vai ser maioria, principalmente na comissão criada para analisar essa proposta de emenda à Constituição, que é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vou explicar para vocês o porquê. Essa comissão na Câmara vai ter 34 integrantes e 34 suplentes, e ela é composta de maneira proporcional. Então, a maioria é centro-direita. Hoje, é isso que acontece com a divisão dos partidos na fatia do bolo da Câmara dos Deputados, e é isso que vai acontecer nessa comissão também. Então, previsões à vista, o que vem por aí? Provavelmente o texto vai passar da forma como está, criminalizando o porte, carregar qualquer quantidade de qualquer droga, escrevendo isso na Constituição, é a proposta hoje. Provavelmente ela vai passar de maneira muito rápida nessa comissão, daí tem que contar um prazo para votar em plenário. 40 sessões e só pode apresentar emendas nas primeiras 10 sessões. Eles vão ter que correr muito para conseguir fazer isso antes do recesso parlamentar, né, minha gente, que é 18 de julho. Vamos lembrar que o Congresso Nacional está às moscas, porque essa semana de recesso informal, não só semana junina, de festas, né, dos arraiais aí pelo país, a bancada do Nordeste se deu bem, aí todo mundo, mesmo quem não tenha festa, ficou com a folga. É isso que acontece no Congresso Nacional Agora, neste Lana, momento. E quem não está de folga está no Gilmar Palusa, que é o fórum jurídico do ministro Gilmar Mendes, que acontece em Lisboa. Mas, Eneg, eu só acho que o ponto central dessa discussão já veio do Senado. Vai passar pela Câmara, deve passar de maneira rápida e os parlamentares conseguem facilmente 308 votos em plenário em 2 sessões. Sim. Para aprovar a PEC das drogas do jeito que ela está, criminalizando tudo. Uhum. E aí vem confusão pela frente, porque tem muita gente que acha... Parlamentares acreditam que escreveu na Constituição, o Supremo não tem que questionar. Mas tem gente dizendo que não, que acha que ainda vai caber questionamento. É aquela história, se já está dando buchicho do Supremo se meter, questionando a constitucionalidade de um projeto de uma lei, imagina se o Supremo se meter a questionar a constitucionalidade de um artigo constitucional, partindo do princípio que ele infringe um preceito constitucional. Vai ser uma loucura. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa prática. Digamos que, porque a decisão do Supremo não é uma decisão para ser aplicada, não tem anuidade, não é aquela coisa de imposto. Tomou a decisão, só vale para 2025. Tomou essa decisão, as pessoas que estão presas hoje com 40 gramas, até 40 gramas, obviamente tem que fazer um mutirão, porque tem que saber se o camarada estava só com 40 gramas, ou se ele estava com 40 gramas, mas tinha outras coisas de tráfico e tal. Mas vamos imaginar, só para efeito de raciocínio, que o Supremo Tribunal Federal conseguisse soltar todo mundo. Soltou. Pá! Aí vem a PEC, que vira EC.
Vira uma emenda constitucional, vira a Constituição. E aí? Pessoal, virou saidinha da droga? Porque daí o pessoal volta todo mundo. Ei, aí daí escuta, o Supremo derruba. Deixa Pessoal, eu te sai contar todo um mundo. negócio. Era brincadeirinha. E olha, brincadeirinha junina, é mentira. Olha a cobra. Meu Olha Deus a do céu. cobra. Mas, meu Deus. Aí Não, eu é uma fico olhando. confusão danada, né? Confusão, eu vai. tenho pena de quem não acompanha tão de perto, porque a pessoa nunca entende o que está acontecendo, Não dá pra né? entender Mas enfim, acompanhando de vamos. perto. É difícil mesmo. Acompanhando de perto, a gente está aqui tentando entender, caros queridos ouvintes. Ó, o Conselho Nacional de Justiça já começou o mutirão. Tem mais de Exato. 6 mil processos sobre estados, ou seja, que estão junto com essa decisão do Supremo e que vão imediatamente Pra rua. tirar pessoas da cadeia porque elas estavam na mesma condição que esse caso que originou a decisão do Supremo, que era um preso que foi pego com um cigarro de maconha e questionou... Dentro da cadeia. Dentro Ele da cadeia, foi que fique pego, claro. preso. É bom que se diga. Ele né? Não é estava que ele preso tava em e foi casa. pego com... Isso, ok. E considerando esse contexto, a pessoa vai ter o benefício de deixar a cadeia, mas a lei não pode retroagir para prejudicar. Então, o ministro Lewandowski já fez essa aposta que vai ajudar a desafogar os presídios brasileiros. Essas pessoas, dependendo do contexto, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vai analisar, ainda não é de um dia para o outro, mas já começou. Essas pessoas vão começar a ser liberadas. E, de novo, esse não é o único critério para... Não é quantas gramas a pessoa tinha de maconha no bolso. Mas não é o único critério. É uma referência. Tem mas é uma vários... referência. Agora passa a ser uma referência mais objetiva. E que pode, inclusive, dependendo do contexto, soltar a gente... ou considerar traficante uma pessoa com menos de 40 gramas ou considerar o usuário uma pessoa com mais de 40 gramas. Isso pode acontecer. Ainda cabe a interpretação do agente da lei, do policial e do juiz que vão julgar o caso. O que o Supremo faz é uma referência. Nós vamos poder ter dois tipos de brasileiros consumidores. Aquele que já conseguiu sair antes da PEC e aquele que não saiu antes da PEC. Aí vai ter um cara solto, porque tinha uma decisão do Supremo, e um cara que vai continuar preso porque teve a PEC? Mas eu e você, Oineg, vamos apostar na celeridade da justiça brasileira? Veremos o que vai acontecer nesse episódio. Exato. Vai ser inacreditável. Um vai-vem, que precisa ser, que tinha inclusive que está no radar, eu imagino, dos ministros do Supremo no momento em que eles fazem. Claro que eles não estavam considerando os próximos passos a esse ponto, mas uma decisão está muito atrelada à outra e tem que ser dito. A comissão que foi criada na Câmara para analisar essa PEC das drogas nasceu no dia 17. Mas foi só depois que formou a maioria no Supremo Tribunal Federal que os canais de comunicação da Câmara publicaram imediatamente depois a criação da comissão. Então, uma coisa está ligada à outra, sim. É recado sendo passado de um poder para o outro o tempo todo. O tempo todo. A sociedade é que paga essa conta, né? Lá no Olimpo, infelizmente. No Olimpo do Supremo Tribunal Federal, onde eles decidem o que é constitucional e o que não é, o que é vácuo legislativo e o que não é, porque eles arbitram o que é vácuo legislativo e o que não é, ali às vezes falta oxigênio. Então, por falta de oxigenação, às vezes eles tomam umas decisões como essa, por exemplo, sem pensar na consequência. Mas tudo bem, vamos acompanhar, porque agora estão descansando, que estão todos viajando. Todos não é verdade. Alguns ministros do Supremo não foram para essa viagem que você fez a ministra Carmen Lúcia não foi, que eu sei. Não foi, o ministro Edson Fachin não foi, alguns ministros não foram para o Gilmar Paluzzi, explicando que é um evento, é um fórum jurídico que poderia acontecer numa cidade satélite de Brasília, poderia acontecer em São Paulo, poderia acontecer numa cidade brasileira, até para prestigiar o turismo no Brasil, né? E aí fazem um fórum em Lisboa. Então vai todo mundo para lá. Aí vai deputado, vai senador, vai empresário, aí os empresários fazem festa, fica todo mundo fazendo festa lá em Versalhes, Versalhes portuguesa, né? Ficam ali naquele mundo, é só para dizer que eles estão fora do mundo. E aqui, o pau cantando PEC, PIC, POC, PUC e tal, tá uma coisa de louco.
Deixa eu fazer um adendo final, só porque eu perguntei para o Supremo sobre as custas dessa viagem. É claro que eu ia perguntar, né, minha gente? Todo mundo quer saber. E a resposta que eu recebi foi a seguinte: pelas regras, só o presidente ou quem estiver na representação da presidência do Supremo pode ter passagens e diárias internacionais custeadas pelo tribunal. No caso de Lisboa, o presidente terá custos pagos pela organização do evento e não receberá diárias. Em relação aos demais ministros, o STF não tem informações, mas o tribunal não terá nenhum custo com eles. Em relação aos gastos com segurança, esses a gente sabe que o Supremo paga e nós pagamos, né, as seguranças que acompanham os ministros, já gerou uma polêmica recente. Esses dados serão divulgados posteriormente no portal da Transparência e nós todos estaremos de olho. E o período em que os ministros não trabalham e os processos não andam, eles não contratam um ministro suplementar por conta deles, né, com o dinheiro deles, né, porque tem o processo que fica ali esperando. Aí eles vão dizer que não tem atraso nenhum. Se não tem atraso nenhum, então eles não precisam trabalhar tanto, não precisam ganhar tanto, né? Olha, Lana, essa história é muito esquisita. Se abrir vaga para suplente de ministro do Supremo, vai dar fila não aqui, é? viu? Não, aliás, para quem conhece o Supremo, para quem não conhece o Supremo tem um corpo técnico de alta qualidade. Como tem a Receita Federal, como tem o Tesouro Nacional, como tem o Banco Central, são juízes e são advogados de belíssima formação e que ajudam os ministros, porque é humanamente impossível que os ministros leiam tudo. Ajuda os ministros a tomar decisão. E algumas decisões muito importantes surgem da interpretação destes personagens que não ganham luz, não ganham holofote, mas que são muito bons. Então, obviamente, eles continuam a trabalhar. Mas o fato é, a gente paga o salário dos ministros, não acho que tem desconto de folha. Tem? Você acha que desconta o ponto, Lana? Não, certamente não, até porque eles têm plantão no fim de semana, tem outro mecanismo para contabilizar as horas trabalhadas, tá? Tá joia. Lana Canepa, política com você. Você tá saindo de férias também? Porque a Juliana... Eu vou logo, viu? Mas eu vou falar sobre isso depois, porque vocês falaram das férias da Ju hoje, não quero nem ouvir quando eu falar das minhas. Peraí, segunda você tá aí? Porque senão você fala já. Não, só fim de julho, gente. Só fim de julho. Hein? Nós temos compromisso, nós dois não estaremos aqui, porque estaremos no Cidades Excelentes. Exatamente. Segunda-feira eu estarei em Brasília. Então, Lana Canepa, aproveite seu final. Você não tá de plantão, não, né? Não, tô de folga. Aproveite seu final de semana. Valeu. Eba. Se cuidar. Valeu. Segunda, tamo juntos. Beijo. Tchau. Até segunda. Beijo.